Com a oposição mais forte na Câmara Municipal, a nova gestão da Prefeitura aqui de São Paulo terá como desafio aprovar pautas defendidas durante a campanha eleitoral. E para falar mais sobre isso, nos atende gentilmente o vice-prefeito eleito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, vice-prefeito. Muito obrigado por atender a Jovem Pan, parabéns pela eleição. Obrigado, bom dia a todos aí da Jovem Pan, aos ouvintes. Muito feliz de poder estar aqui, muito feliz com o resultado também. Bom dia. Claro. Bom, vice-prefeito, a Câmara Municipal também passou por uma renovação e a oposição vai ser um pouco mais ágil, ou pelo menos vai tentar bloquear ainda mais as propostas do governo. O senhor, como vice-prefeito, vai trabalhar de que maneira também pela governabilidade? Olha, como estou no segundo mandato, né, tenho 8 anos na Câmara, e nesses meus 8 anos lá, eu sempre tive uma relação muito boa com todos os vereadores, fui relator de orçamento, sempre escutei todos os vereadores de todos os partidos. Eu acho que eu posso dar uma grande contribuição para o prefeito Bruno Covas nesse diálogo. Se nós pegarmos aí os vereadores que foram eleitos, que assumirão a partir do dia 1 de janeiro, dentre aqueles que estavam na nossa coligação e aqueles que nos apoiaram no segundo turno, nós estamos com 34 vereadores. Lógico, não existe um compromisso pré-acordado, mas existe aí uma sinalização de entendimento com relação ao que pensa o prefeito Bruno Covas, ao que ele tem nas suas propostas. Então, eu creio que não teremos muitas dificuldades com relação a ter maioria na Câmara, que é algo super importante, até porque existem várias pautas aí para a gente poder tocar agora nos próximos 4 anos. Vice-prefeito, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando com Paulo Figueiredo. Paulo. Prefeito, bom dia, parabéns pela sua vitória. A minha pergunta é a seguinte: 45% dos paulistanos não votaram em nenhum candidato nessa eleição. Qual é a leitura que o senhor faz desse número recorde de pessoas que não se sentiram representadas por nenhum candidato? O Paulo, acho que primeiro, obrigado pela sua pergunta, fazer um destaque. A eleição do prefeito Bruno Covas, ele ficou em primeiro, em segundo lugar, os votos brancos nulos das pessoas que não foram, e em terceiro, o concorrente. Eu creio que a questão da pandemia falou muito alto, né? Esses dados que você traz não é um dado só aqui da cidade de São Paulo. Isso foi algo que aconteceu em várias cidades pelo país. A preocupação com a pandemia, a questão de você estar se preservando da saúde. Então, um entendimento que eu tenho é de que muito dessa abstenção, dessa ausência, foi por conta da pandemia e não em si por conta de estar contrário a um candidato ou outro. É a minha avaliação. Prefeito, o senhor poderia contar para a gente um pouquinho como e quando começou a relação do senhor com o Bruno Covas e como se deu, de qual forma, a indicação à vice-prefeitura? Posso sim. O Bruno é um democrata, assim que nem eu, e a gente iniciou a nossa relação quando ele ainda era secretário de subprefeituras, depois ele foi o secretário da Casa Civil. Eu, como vereador, sempre tive muito contato com o Bruno, inclusive relatando o orçamento, ele quando secretário da Casa Civil, e é o secretário da Casa Civil que faz esse intercâmbio entre Câmara, as atividades da Câmara com o Executivo. Então, ali a gente conversou bastante. No ano passado, eu presidi a CPI da sonegação tributária e o Bruno já era prefeito, e foi uma CPI bastante intensa, onde a gente teve vários embates, né? Trouxemos mais de 1 bilhão de recursos para a cidade, então a gente teve mais intensificado ali as nossas reuniões para discutir essa questão da cidade. E teve algo assim bastante interessante, porque a postura do MDB, eu me tornei presidente do MDB municipal em junho do ano passado. E desde então, pela simpatia com o Bruno, a gente começou a ter alguns diálogos, e eu falava para ele que faria um trabalho para que meu partido convergesse em estar junto com ele. E em nenhum momento nós pleiteamos de forma de colocar como em xeque a questão de ter a posição de vice. Nós sempre falamos o seguinte: Bruno, queremos estar junto contigo,
gostamos muito da sua forma de governar. É um cara muito aberto, né? Que responde o WhatsApp, que atende telefone, que atende reunião, muito acessível. E eu acho que isso deixou uma postura muito simpática da nossa parte do MDB, por conta de em nenhum momento ter feito alguma pressão. Eu fiquei sabendo que houveram partidos que fizeram essa imposição e ele já descartou, não aceitaria nenhuma imposição de vice. Então, eu te diria que foi uma reunião que foi construída muito natural, né, e uma relação de confiança pelas pautas que eu levava para o Bruno com relação à questão da cidade, e aconteceu de forma natural. Foi uma decisão, uma opção pessoal dele, a minha escolha como vice. Vice-prefeito Ricardo Nunes, agora a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Vice-prefeito, parabéns. Olha, há muito a figura do vice-prefeito deixou de ser aquela, vamos dizer assim, uma figura anexa, sem nenhuma utilidade, tanto para presidente como governador e prefeito. Os vices estão trabalhando, estão ajudando e participando dos governos. O Tiago já tocou no assunto de sua participação no governo. Eu queria saber, na prática, no exercício do poder, qual será a sua participação e de que forma o senhor vai participar na Prefeitura de São Paulo a partir de janeiro? Zé Maria, bom dia. Muito obrigado pela pergunta. Eu ainda não tive uma conversa com o prefeito Bruno Covas sobre essa questão. Inclusive, garanto aqui para vocês que desde o início, até mesmo antes de eu ser escolhido, em nenhum momento foi feito nenhum compromisso com relação à minha participação no governo. O que o Bruno sempre tem falado nas nossas reuniões, durante a campanha, e eu tenho visto agora entrevistas dele, de que ele pretende utilizar a minha experiência. Eu sou um vereador que fui eleito na periferia, fui presidente de associação empresarial e comercial, né? Sou empresário, 25 anos de empresa que eu comecei muito pequeno, então esse histórico, que é basicamente o histórico de grande parte da população de São Paulo, com o espírito empreendedor, eu sempre tenho falado para o Bruno o que o empreendedor precisa, de ter um ambiente para ele poder trabalhar. Então, toda essa minha atuação na periferia, nas associações, com entidades que cuidam das pessoas, acho que eu posso dar uma grande contribuição. Agora, eu lhe asseguro e lhe garanto, em nenhum momento a gente combinou ou conversou até o presente momento, estou esperando ele me chamar, com relação se eu vou ser secretário, se eu não vou ser secretário, se eu ficarei junto com ele na prefeitura. O que ele pode ter certeza é que eu estou à disposição para cumprir a missão que ele me der, com muita dedicação e amor pela nossa cidade. Prefeito, só me permite fazer uma outra questão. A questão pessoal do senhor em relação à sua esposa foi muito explorada pela oposição. O senhor acha que isso está superado ou isso vai perseguir o senhor pelos próximos anos? Eu acho que está superado. Lamento que o concorrente tenha utilizado isso. Não aconteceu absolutamente nada. Desde o início, a minha esposa comentou de que não houve nenhum tipo de agressão física, verbal. Não houve um problema há 10 anos atrás, que a gente teve ali uma crise conjugal. Estamos casados há mais de 20 anos. 20 anos. A Regina participou ativamente da campanha. Por exemplo, eu fui votar com ela, né? Então saiu na imprensa. Por conta daquela situação, vai votar com a esposa. Toda eleição, a minha esposa vai votar comigo. É uma tradição nossa de me acompanhar. Está superado, a gente vive super bem. Agora, criaram uma situação que tem machucado bastante a minha família. Mas eu tenho certeza que isso, agora passando a campanha, essa estratégia passa, né, porque nós ganhamos a eleição e a gente supera isso. Tem sido difícil, mas que fique como uma experiência para todo mundo, né, para as próximas eleições. Não é esse tipo de comportamento de criar uma factória, de criar algo que não aconteceu para atingir alguém, que dê resultado, tanto é que está aí o resultado das urnas. E, prefeito, para a gente fechar, falando, claro, do ponto de vista administrativo, primeiro, o senhor acha que contratos vão ser revisados e, pela experiência como vereador também, esse ano é um ano importante que a lei do zoneamento será revisada, vai passar por uma grande revisão. De que forma que isso vai se dar, esses dois pontos, os contratos e também a lei do zoneamento, como é que isso vai se dar agora ao longo de 2021?
A revisão de contratos é algo que essa gestão tem feito constantemente, né? Nós temos a Controladoria, o Tribunal de Contas, a Câmara Municipal de São Paulo. Eu mesmo, durante os meus 8 anos de mandato, fiz várias notificações ao Tribunal de Contas pedindo revisão de contratos, dependendo do caso, representei no Ministério Público situações onde precisa corrigir. É uma cidade muito grande, mais de 12 milhões de habitantes, 68 bilhões de orçamento. Acho que é constante essa necessidade de você estar fazendo análise dos contratos, sempre buscando o melhor uso do dinheiro público. Com relação à votação do plano diretor, natural, passou o caso, eu participei, quando vereador no meu primeiro ano de mandato, da votação do plano diretor da cidade, lá em 2013, né, fui um dos vereadores que mais tive emendas aprovadas naquele projeto, e a cidade está constantemente em adaptação, isso é importante. Eu acho que com uma nova Câmara composta e aqueles que já estão, que têm experiência, a gente vai poder fazer um bom diálogo, me coloco à disposição do prefeito para poder fazer esse intercâmbio, e é natural que a gente faça o tempo inteiro, né, revisão de contrato, revisão de legislação, processo natural, e o importante disso é que o Bruno sempre é muito aberto para ouvir. O importante é escutar as propostas e a gente poder assimilar aquilo que foi importante da cidade. Vice-prefeito eleito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, boa sorte para essa nova gestão. Um abraço. Obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan, a todos vocês aí pelas perguntas. Um bom dia. Bom dia. Agora